Eu acabei de perceber que não cortei as unhas, mas é interessante que perceber isso me fez lembrar de algumas coisas agora e faz bastante sentido com o que eu pretendo falar agora, porque é o seguinte, eu eu acho que todos nós aqui já devem em algum momento ter ouvido essa expressão de que hum, não tem como a gente ficar olhando para a mão e esperando a unha crescer. A gente não vê a unha crescer. E isso faz bastante sentido quando a gente tem em mente, no meu caso, na minha experiência, quando eu voltei a desenhar, eu tomei algumas decisões pautadas em expectativas. E lá no início ela foi um tanto quanto nociva, e eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco. Ela foi nociva, porém, de certa forma, ela foi positiva ter acontecido naquela época. Mas toda essa decisão da época, ela foi pautada em algo muito pontual, que foi quando eu voltei a desenhar e o que eu pensei quando eu voltei a desenhar. E o porquê na época, né? Quando eu fui voltar a desenhar, eu fui pro Google, de verdade, eu fui pro Google perguntar se valia a pena voltar a desenhar depois de uma certa idade. Eu tava com aquela cabeça assim, eu tava me achando muito velho aos 35 do segundo tempo. Eu tava me achando muito velho para aprender algo. E é muito interessante, a gente vai chegar em uns pontos depois por conta desse pensamento. Porque eu achava que talvez naquela idade eu já não seria tão fácil aprender alguma coisa. Então eu achei que talvez não valesse a pena começar algo dali, resgatar um sonho de muito tempo, ou se não, eu teria que procurar algum outro emprego comum e não investir em um sonho, né? Por conta do tempo, talvez não valesse a pena, eu vou fazer alguma outra coisa, porque foi uma série de fatores que foram acontecendo até chegar naquele ponto, né? Como eu já comentei em alguma outra vez, eu fiz faculdade de design por conta do desenho e na faculdade eu parei de desenhar. Tive uma experiência muito boa na época, atuando, trabalhando na área do design, na parte editorial. Foi uma experiência que eu gostei muito, muito, porque inicialmente eu tinha um espaço para poder criar. Infelizmente, isso no ambiente foi se perdendo um pouco, mas no início eu tive bastante espaço para poder criar e eu amava fazer aquilo, amava. Justamente por não ser um tipo de atividade que era uma ação meio mecânica, né? Que é uma repetição diferente do processo de desenho, em que há uma repetição necessária, mas não é uma coisa mecânica, né? Como uma máquina que faz aquela mesma ação continuamente
mas não vai produzir algo diferente. É sempre, não vai ter um tipo de resultado diferente, né? É uma ação meramente mecânica. Então, eu estava fazendo a mesma coisa todos os dias, mas de forma diferente. Havia um espaço criativo. E isso para minha cabeça é muito bom. Aquela ação meramente mecânica vai me dando um sono, não sei explicar, né? Ah, então, aquela parte criativa eu estou sempre ativo, mesmo que eu esteja fazendo o mesmo tipo de coisa todos os dias, mas ele não é uma ação mecânica, né? Eu estou sempre criando algo novo dentro daquele processo. Enfim, foi uma experiência muito boa, durou um certo ponto. Depois eu procurei seguir ah, na carreira de design, trabalhando sozinho. E aí eu comecei a passar por algumas circunstâncias profissionalmente que não me parecia mais fazer sentido, não valia a pena o gasto de energia, né? É uma experiência bem distinta e individual, né? Não necessariamente única. Outras pessoas provavelmente passaram ou passam por circunstâncias semelhantes e não necessariamente no mesmo tipo de função, de carreira. Isso pode acontecer de forma ampla, né? Mas o que eu quero dizer é que essa situação negativa a princípio, ela produziu algo positivo, porque ela foi me conduzindo para chegar no ponto que eu estou hoje. Mas toda essa circunstância, depois eu saí da área do design, eu fui fazer coisas que não tinham nada a ver, nada a ver. Inclusive, assim, nada a ver comigo, função bem diferente, que me distanciava do meu sonho, que eu já me sabotava querendo, eu tinha entrado em negação, né? Eu achava que era coisa do passado, eu estava só me enganando. Mas todo esse tempo, quando eu voltei a desenhar, me fez tomar algumas dessas decisões que foi aquela coisa. Eu estava em uma certa idade, então eu precisava recuperar o tempo perdido. E como que eu poderia fazer isso? Eu tinha que me desenvolver logo, evoluir logo. Então eu havia estabelecido uma meta maluca, né? Então eu comecei a desenhar tão intensamente, e esse tão intensamente, em outras oportunidades, falando sobre. Já perguntaram algumas vezes, né, sobre rotina de desenho, essas coisas, assunto para outro vídeo, inclusive. Para não parecer tão maluco, eu falava que eu desenhava inicialmente 14 horas por dia, mas não eram 14 horas, eram mais, bem mais, bem mais 14 horas. Tem algo que eu já ouvi e ainda ouço, acho interessante. Vira e mexe alguém volta nesse ponto, né? Que é sobre aquela questão de R, R bastante e R rápido, né? Porque à medida que a gente vai errando rápido, a gente encontra a solução mais rápido ainda, né? Então foi interessante o que aconteceu, apesar de negativo, e eu vou falar o que é, mas ter acontecido já logo no início me fez repensar e ajustar logo no início. Isso resolveu uma série de problemas que poderia acontecer no futuro e já foi resolvido, já foi cortado pela raiz ali, né? Eu não sei se vai dar para ver pela câmera, dá para ver. Bem aqui, ó. Ficou uma cicatriz, é uma parte até um pouco afundada, não tem um pouquinho de carne aqui,
Isso foi uma lesão em decorrência dessa intensidade desenhando. Eu fui desenhando tanto que eu lesionei a minha mão por dias, por dias. Ela inchou de modo que o máximo que eu conseguia fechar a mão era assim. Não ia além disso. E doía fazer isso aqui. Muito, muito. E a mão ficou enorme. Enorme, enorme, enorme. E me bateu um medo na época. Porque aquele medo assim, poxa, eu vou perder o dedo, vou perder a mão. E aí, como é que eu vou fazer para poder desenhar? E muitos pensamentos aconteceram até que o problema foi resolvido, sarou e estamos aqui, né? Mas ter sido intenso nesse nível, o pensamento, tudo vai acontecer no campo do pensamento, né? Então, a forma como eu pensava foi o que moldou a forma como eu agi. Inclusive, isso é assunto também para um outro vídeo que a gente vai explorar isso mais a fundo, de forma mais direcionada. Então, eu acabei lesionando a mão e fiquei com medo de não desenhar mais, de não poder desenhar mais, né? Mas porque eu queria resultado rápido, então eu comecei a desenhar de forma intensa, porque eu queria encurtar o tempo. Eu queria encurtar ele, eu queria evoluir logo, porque eu tinha estabelecido uma meta de evoluir em 6 meses, porque 6 meses depois, a partir daquele ponto em que eu tinha voltado a desenhar, eu queria estar pronto para fazer commission, porque eu queria viver de commission na época. Então eu precisava evoluir logo, porque o tempo era curto e esse fluxo de pensamento me fez tomar essas decisões, que elas foram desastrosas, mas por um lado foi bom ter acontecido logo no início. Isso me fez perceber algumas coisas. E um dos pontos de o porquê que eu tomei essas decisões, né, por conta desses pensamentos. E um dos primeiros pontos é porque a gente acaba criando, eu criei uma expectativa, né, em ter ou desenvolver, enfim, essa identidade artística, como se isso é o que fosse me completar, formar quem eu sou. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é: nós já somos completos. E isso vale para muitas coisas além do desenho, mas trazendo especificamente para o nosso assunto, né? Para o nosso ambiente, é entender que nós somos completos. Você já é completo. Você não precisa de um elemento externo, de um fator externo, de um tipo de aprovação ou validação para você saber quem você é. Eu não preciso que outras pessoas afirmem ou reafirmem quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou, né? Então eu não preciso nem impor que outras pessoas digam quem eu sou, né? Ou o que eu sou artista, você já é artista, entende? O desenhar nas várias vertentes da arte como um todo, o desenhar ele é uma expressão. Você já é artista. Então eu não vou desenhar para ser, eu vou desenhar porque eu sou, entende? Então, quando a gente compreende isso, isso já inclusive resolve esse ponto na nossa mente, e isso a longo prazo
é um dos fatores que vai fazer com que a gente desenhe constantemente. Porque eu havia confundido essa intensidade com constância, até eu me lesionar e perceber que se acontecesse alguma coisa mais grave além daquilo, eu poderia não ter mais condições de desenhar. Então foi aí que eu entendi que ser constante é diferente de ser intenso. Foi um tipo de prática que ela não seria sustentável a longo prazo. Tanto não foi que logo no início eu lesionei a mão. Então não ia ter como, não ia ter como eu ser fazer com que esse processo fosse sustentável a longo prazo, né? Se não acontecesse isso fisicamente, eu poderia ter desenvolvido um burnout, né? Fazendo aquilo que eu tanto queria, que eu sonhei no passado, um sonho que foi resgatado, e aí eu fiquei com medo de, poxa, de interromper meu sonho porque eu machuquei a mão, né? Então, o machucar a mão, lesionar a mão, foi só uma consequência dessa forma de pensar. Então, primeiro ponto para a gente entender e conseguir ser constante no desenho é, primeiro de tudo, entender que eu já sou completo, que você já é completo, que nós já somos completos, né? E quando a gente entende isso, a gente vai resolver um outro ponto, que é não criar expectativas pelos resultados. Que aí volta lá naquele primeiro ponto, que é o ficar olhando para a unha e esperar ela crescer. Porque eu tô focado nesse resultado. Mas aí acontece algo interessante. Se eu paro minha vida para ficar olhando para a mão e esperar a unha crescer, eu perco a vida. Eu não, eu deixo de ver o que está acontecendo ao meu redor. Eu deixo de perceber a vida acontecendo. Então, criar expectativa no resultado faz com que a gente perca o ponto mais importante, que é o processo. Eu não vejo aquele processo de evolução desenvolver. Eu vou perder isso. É como quem é pai ou mãe perder o desenvolvimento do filho porque está focado em vê-lo adulto. Não vê dar os primeiros passos, não vê aprender a comer sozinho, não vê aprender a falar. É o processo, né? A gente perde. Se a gente está focado em, nossa, eu quero ver o meu filho, o meu sobrinho adulto, e isso me faz perder todo esse caminho. Não é diferente aqui no desenho. Se eu estou focado no resultado, eu perco o processo e me faz tomar uma série de decisões equivocadas. E toda decisão que a gente toma, ela tem um tipo de consequência, seja ela boa ou seja ela má, mas tem uma consequência. Não estamos isentos das consequências de nossas decisões, de nossas ações, né? Porque aquilo que eu decido eu faço, né? Então não tem como a gente ficar isento das consequências de nossas ações. Eu querer ser intenso para evoluir logo resultou em uma lesão na mão, ao ponto de me fazer ter medo de perder aquilo. E aí eu fiquei atento, falei, poxa, eu preciso resolver isso daqui, porque o medo ele faz a gente ir em direção, justamente na direção daquilo que a gente quer evitar.
entende? É muito interessante isso, né? Mas o medo ele faz a gente ir em direção ao que a gente quer evitar, entende? Então, isso me fez buscar esse ponto de equilíbrio, perceber que ser intenso não me faria ser constante, são duas coisas distintas, né? Então eu achava que ser intenso era ser constante, e não, ser constante é uma palavra autoexplicativa, é conseguir fazer isso de constantemente, né? Então, ter sido intenso, eu poderia ter perdido isso e ter feito isso tudo de uma vez e depois não ter condições nenhuma de continuar naquilo, né? Então, ser constante é ser contínuo, é eu ser equilibrado e conseguir fazer com que isso seja sustentável e eu seguir em frente sempre. Porque sim, desenhar todo dia é importante, né? Mas não é sobre o quanto eu desenho por dia. Às vezes a gente põe aquela expectativa de, mas se eu tivesse tantas horas, eu desenharia. E aí eu tenho só 30 minutos do meu dia, só 30 minutos, o que é que eu vou fazer com 30 minutos? E aí eu jogo fora essa oportunidade. Então não é sobre o tempo, é sobre o que você faz com o tempo que tem, entende? Então é importante desfrutar do processo. A gente precisa se desconectar de pressões externas. No meu caso, eu não tinha uma pressão externa, eu havia me colocado essa pressão, né? Eu estava ali recomeçando a minha carreira por conta de uma outra que não deu certo. E eu fiquei, poxa, eu tenho um tempo curto agora, eu preciso construir alguma coisa, eu preciso resolver isso logo, né? E aí todos esses outros pensamentos acontecendo, né, ao mesmo tempo, eu fui seguindo por aquele caminho que já desde o início, já logo no início, não se mostrou interessante, né? Não se mostrou o melhor caminho, né? O caminho certo. Então, desconectar de pressões externas volta no, num dos pontos anteriores, que é a questão de entender que nós já somos completos. Então não é sobre, apesar de que tem uma linha tênue aí, mas não é sobre eu ter que provar para os outros. Eu não preciso disso. Como eu falei agora, tem uma linha tênue que a gente pode explorar isso de outra forma, num outro assunto. E esse ponto que eu falei, ele vai se fazer necessário, né? Mas a forma de pensar e executar é diferente. Mas quando eu não preciso, quando eu entendo que eu já sou completo, que eu não preciso responder a pressões externas, isso faz com que o meu processo seja muito mais eficaz do que ficar nesse pensamento de eu preciso fazer isso, chegar nesse ponto logo. Não. Porque o ponto mais interessante é quando eu me desprendo de todos esses fatores e eu. Que foi o que aconteceu comigo quando eu fui balanceando, né? E equilibrando esse ponto, eu percebi que seguir um fluxo me fez chegar mais rápido do que a expectativa que eu tinha. Entende? Então, pautado em um medo, eu ia em direção ao que eu queria evitar. Quando eu me desconectei disso e de todos esses pontos que eu trouxe aqui, me fez chegar em um ponto muito mais rápido
do que eu esperava, ou do que eu tinha almejado. É como eu me desconectar, eu não tenho que ficar olhando para a mão para esperar a unha crescer. Quando eu vejo de repente, ó, cresceu. Entende? É basicamente isso. Então, todo esse caminho, essa mudança de mentalidade é o que faz com que a gente comece a desenhar constantemente, que é mudar essa forma de pensar. Cada um tem o seu próprio contexto. No meu foi esse, eu precisei fazer esses ajustes no meu pensamento para regular, né, reajustar e me colocar na rota certa. Pode ser que com você seja semelhante esses pontos, ou até igual, pode acontecer, né? Mas às vezes são outros fatores que é importante a gente analisar para fazer esse ajuste, porque se eu tivesse seguido por aquele caminho, pensando daquela forma, eu teria quebrado o ciclo e eu não ia conseguir desenhar constantemente. Eu já teria parado lá no início e teria perdido tudo o que eu queria construir, todo o caminho que eu precisava trilhar, sabe? Isso me fez lembrar de Jó. Acho que muitos de vocês aqui já ouviu falar de Jó na Bíblia, né? Tem uma fala dele quando ele diz o seguinte: o que eu mais temia, isso me sobreveio. E aí reforça o ponto que eu falei a respeito do medo, né? Que ele me leva em direção justamente ao lugar que eu não quero chegar. Ele me faz ir de encontro ao que eu quero evitar, né? Então não se paute pelo medo, não e se pautar pelo medo, ele vai encontrar com a expectativa pelo resultado, né? A expectativa pelo resultado, ela geralmente ela tá pautada no medo. Eu tô com medo de alguma coisa, então eu quero que aquilo aconteça logo. E eu foco no resultado, perco o processo, é uma série de desastres. É uma série de desastres, sabe? Então, se desconectar do pensamento de eu preciso evoluir logo, vai justamente fazer com que você evolua logo, só que de forma saudável, entende? Porque muda a forma que você enxerga. Então eu já não estou mais focado no resultado, eu estou percebendo o processo, eu estou vivendo o processo. E aí, quando eu menos espero, eu cheguei no ponto que eu havia almejado inicialmente. Ou eu descobri outra coisa que pareceu muito melhor do que aquilo que eu havia planejado inicialmente, como foi o meu caso, né? Eu queria viver de commission, foi esse meu pensamento na época, e no decorrer do processo eu descobri a maravilha de poder compartilhar o que eu aprendi, ensinar. Foi quando eu descobri essa paixão por ensinar a desenhar, que é o que me faz hoje. Hoje eu vivo a realização do meu sonho, da aula de desenho. Mas isso foi algo que descortinou. À medida que eu fui andando, que eu fui vivendo o processo, o caminho que se revelou foi diferente do que eu havia almejado, mas para mim foi muito melhor. No meu caso, eu não é sobre fazer commission, não. Foi só descortinou algo novo para mim e eu gostei muito disso, né? Então, eu cheguei no meu sonho. Agora
a realização desse sonho é fazer com que ele cresça, né? E isso é alcançar mais pessoas e ser um canal, uma ponte, uma placa no caminho, né? Ah, de poder servir e colaborar com a realização do sonho de outras pessoas, do sonho de vocês, né? Por isso hoje eu tenho esse curso de desenho, o Despertar Artístico, né? Então, mas o ponto principal, ou os pontos são esses que eu trouxe, né? Primeiro, estar consciente de quem eu sou, né? Então, o estudar desenho não é para formar quem eu sou, ele é uma expressão de quem eu sou, né? Eu vou estudar desenho porque eu vou aprimorar essa habilidade, eu vou desenvolver quem eu já sou. Eu já sou artista. A partir do momento que eu me disponho, que eu pego o papel, que eu pego o lápis e começo a desenhar, eu já tenho arte em mim, eu já sou artista. Eu vou estudar para aprimorar isso, mas não para formar a minha identidade. O outro ponto é não criar expectativa no resultado, é desfrutar do processo, ver o caminho acontecer, ver o mundo ao redor, enquanto eu vivo, enquanto você vive, né? E se desconectar de pressões externas, não é ficar ansioso. Então, todos esses pontos se a gente resolver girar essas chaves na mente, isso vai fazer com que eu consiga ser constante no desenho, que se torne é, sustentável, entende? Então consegue perceber que tudo é sobre a forma como a gente entende, como a gente pensa. Então, desenvolver no desenho não é necessariamente, apesar de que sim, é importante, obviamente, né? Mas estudar desenho é algo que você assiste uma aula, entende o conceito, aplica o conceito, repete para que se consolide, né? Mas repetindo de forma consciente, desenvolver o processo consciente. Isso é um processo natural, é como aprender qualquer outra habilidade, né? Então, a nossa maior dificuldade com o desenho não é o desenhar, mas é o que ocorre na nossa mente durante esse processo. Por isso que o canal, a minha proposta aqui é sempre tratar de aspectos da mentalidade. Porque a maior dificuldade que o artista tem, aqui especificamente falando sobre desenho, a maior dificuldade que o desenhista tem, que eu tive, que talvez ou provavelmente você tenha, não está na parte motora, na parte técnica, na informação, no conhecimento adquirido, não é nessa parte. É no pensamento, é na mentalidade. Eu posso saber todas as técnicas, ter assistido todas as aulas possíveis do mundo, ter lido todos os livros a respeito de desenho, se eu não tiver uma boa mentalidade, uma mente centrada e ter esse equilíbrio, todo esse conhecimento se perde porque eu não vou conseguir sentar para aplicar, praticar, fazer. Então,
por isso que essa é a minha proposta aqui com vocês, com esse vídeo, com o canal, né, nos vídeos gravados, né, é justamente tratar do ponto principal no processo de desenho, que é a mentalidade. Se eu tenho uma boa mentalidade, eu vou conseguir seguir adiante, eu vou conseguir ser constante. Então, todos os assuntos que eu vi a tratar aqui com vocês, compartilhar com vocês, ele vai combinar, ele vai convergir em um único ponto, que é a gente se manter constante. Por mais que eu traga outros temas e vou trazer outros temas, né? Inclusive, quando eu falo tanto sobre a questão de falar sobre rotina, né? Quando eu estou falando alguma coisa que eu lembro de algo que eu falo que eu vou gravar um vídeo sobre isso, no final, todos eles vão convergir em um único ponto, que é resolver as questões da nossa mente para que a gente seja constante. Porque é sobre isso. É sobre fazer com que esse sonho de ser artista, de ser desenhista, seja sustentável. No final, é tudo isso. Então, quando a gente resolve essa questão na nossa mente, isso se torna sustentável e eu vou conseguir viver. Entendeu? Então, se isso fez sentido para você, se conectou com algumas coisas que você tem passado, deixa o like, compartilha o vídeo. E se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas aqui, né, no vídeo, e tá me ouvindo falar aqui o tempo todo, eu me chamo Douglas Mello, sou professor de desenho e ilustrador. Há alguns minutos eu falei sobre isso, né? Então, seja, sejam bem-vindos ao meu ateliê, né? E é isso. Se inscreva no canal, ative as notificações, fique aqui com a gente e vamos conversar mais a respeito disso, né? Vamos explorar mais assuntos. Eu quero trazer muitos outros assuntos aqui para a gente poder explorar, compartilhar, conversar. E sobre conversar, deixa aqui no comentário se tem passado por algo semelhante, né? Ou se são outros fatores que têm acontecido com você que te trava, ou que faz com que o querer desenhar não seja sustentável, ou até já começou, mas justamente por não ser sustentável, não consegue ser constante, né? Então vamos conversar aqui, deixa nos comentários o que que tem acontecido, se aconteceu, como aconteceu, se resolveu, como resolveu, vamos conversar mesmo, né? A respeito desses assuntos. E aguardem os próximos vídeos. E é isso. Vamos conversar bastante, vamos evoluir juntos, vamos voar juntos, como eu gosto de falar, né? E até a próxima.